Nós vamos agora falar sobre o papel do movimento evangélico na eleição do presidente Bolsonaro. Esse que é o tema do livro. E a Verdade os Libertará. É o livro do jornalista e escritor, vencedor do Prêmio Jabuti, aliás, o Ricardo Alexandre, que está conosco. O Ricardo Alexandre, que foi repórter e colunista do Estado de São Paulo, diretor de redação de revistas das editoras Abril e Globo. O próprio Ricardo Alexandre é evangélico. O livro sai pela editora Mundo Cristão. Ricardo Alexandre, inclusive com imagem aqui que você pode dar uma olhadinha no site da CBN e também no nosso canal no YouTube, Rádio CBN, procura lá. Temos conversa com imagem aqui com Ricardo Alexandre. Ricardo, muito bem-vindo, boa noite a você. Uma ótima noite, Tânia, e um grande abraço para o pessoal da CBN. Muito obrigada. Você sabe que o seu livro, ele dá umas chaves bem interessantes para a gente entender, né, a eleição do presidente Bolsonaro, porque a gente sabe que os evangélicos compuseram uma base eleitoral, né, de uma forma importante, e são até hoje uma base muito importante, né, do presidente Bolsonaro, que com muita frequência acena para os evangélicos ao longo do seu governo. Então, antes de entrarmos no livro propriamente dito, né, no que você traz para a gente de elementos para a gente entender esse fenômeno, só para situar, né, porque o movimento evangélico é muito amplo. Você, por exemplo, é da Igreja Batista, né? Todo o movimento evangélico aderiu ao discurso bolsonarista? Ou estamos falando de algumas linhas específicas? Eu gostei, Tânia, da palavra que você usou, movimento evangélico, né? Eu acho que é interessante isso, porque há, de fato, um movimento organizado de algumas lideranças evangélicas, de alguns setores da igreja evangélica, de alguns representantes ou pessoas que se dizem representantes dos evangélicos, que é algo bem diferente da igreja evangélica. Né? É bacana a gente fazer essa distinção. A igreja evangélica é indecifrável, ela é heterogênea por definição, né? Ela nasceu no século XVI brigando pelo direito de ser diferente e poder fazer a sua própria aplicação, a sua própria interpretação bíblica, sem depender de uma estrutura superior, como a Igreja Católica Romana, que era a principal, era o mainstream, digamos assim, das igrejas cristãs. Então, isso é elevado a potências infinitas, né? Eu lembro do bispo Robinson Cavalcante, da Igreja Anglicana do Recife, que dizia, fazendo um trocadilho com o termo bíblico teológico da igreja como sendo a noiva de Jesus Cristo, ele disse que a Reforma Protestante trouxe a poligamia para Cristo e hoje isso se transformou num harém, né? Porque existem muitas linhas, é isso? Muitas linhas. Eu também gosto de fazer algumas distinções importantes, né? Quem olha de fora acredita que as linhas são sempre interpretações diferentes. E não é verdade, né? Se você for pegar, por exemplo, as igrejas evangélicas históricas, as igrejas protestantes de missão, como as presbiterianas, metodistas, batistas, luteranas, todas essas igrejas históricas, a interpretação e a aplicação teológica são muito parecidas. E são muito parecidas, inclusive, com as confissões históricas da própria Igreja Católica, né? Mas, por exemplo, você tem divergências ali sobre, por exemplo, o sistema de organização. As igrejas presbiterianas acreditam que a melhor forma de organização é por presbitérios, por bispados, e as igrejas batistas, por exemplo, elas entendem que as decisões precisam ser tomadas pelas igrejas locais, pelas comunidades locais. Isso significa, inclusive, eu conto isso num capítulo do livro, e eu não sabia quando eu me converti em uma igreja batista, que uma igreja batista é completamente diferente de outra igreja batista. Né? Porque elas decidem... elas têm autonomia... Exatamente. Para tomar suas decisões. Que interessante. Exatamente. Então, por exemplo, uma igreja batista muito presente no livro é a Igreja Batista da Lagoinha, né?
que é a igreja da Ana Paula Valadão, do Diante do Trono, que é uma igreja muito grande em Belo Horizonte. Mas eles têm práticas doutrinárias ali que eu, como um batista histórico, digamos assim, eu olho para aquilo e eu respeito, mas eu respeito como eu respeito os umbandistas, eu respeito os budistas, porque a minha identificação com uma pastora que diz vamos chacoalhar profeticamente é a mesma que eu tenho com uma religião afro-brasileira. Assim, eu respeito porque eu entendo que o movimento religioso ele acontece simplesmente, muitas vezes sem grandes explicações, mas não tem nada a ver com o que eu entendo para mim, que é também batista. Nossa, então é muito diverso, né? Isso falando só dos batistas, então, e tem outras linhas. Tem as neopentecostais, as neopentecostais são as que estão majoritariamente inseridas na população brasileira, Ricardo? Não, as igrejas pentecostais. Aqui é importante a gente também explicar um pouquinho, né? Vamos lá. O pentecostalismo ele é um movimento que surgiu na virada para o século XX, né? Baseado na ideia de que o crente precisa buscar o Espírito Santo para poder evangelizar, para poder fazer milagres, para poder ter o poder. E é quase um movimento de crítica à frieza da igreja institucionalizada, protestante, americana, branca, né? Super europeizada, né? É um movimento de crítica a isso. Muito bem, e eu até digo no livro que foi um movimento fundamental para vários aspectos do desenvolvimento da igreja cristã. Os estudiosos eles dividem o movimento pentecostal em 3 ondas, eles chamam de ondas, né? A primeira onda é das igrejas pentecostais clássicas, que é a Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, essas igrejas que vêm da Europa e do primeiro movimento pentecostal americano. A segunda onda são dessas igrejas de caravanas, que Deus é amor, o Brasil para Cristo, essas igrejas que faziam grandes movimentos assim, evangelísticos de cura, de milagre e de exorcismo. Essas são as grandes marcas dessas igrejas, né? Essa é a segunda onda do pentecostalismo. Nos anos 80, quando as igrejas começam a ir para a televisão, especialmente nos Estados Unidos, começa a ter essa coisa do televangelismo, surge a terceira onda do pentecostalismo, que é também chamada de neopentecostalismo. Essa é uma linhagem que é criticada por praticamente todas as linhas evangélicas, incluindo as pentecostais, né? Aliás, as primeiras críticas que esses caras sofrem vêm do movimento pentecostal porque eles apontavam descaracterizações importantes ali, né? Então, por exemplo, a ideia de que Deus é um Deus interventor, um Deus que intervém, né? Que é muito presente em qualquer linhagem cristã. Sim. Ela ganha uma conotação da prosperidade financeira, né? Então, assim, Deus intervém, mas não é para te fazer isso ou aquilo, é para te fazer ficar rico, né? Você dá dinheiro na igreja e Deus te retribui em dinheiro. Sim, né? Esse é o valor. Então, até no livro eu faço um paralelo muito, muito interessante que me ocorreu fazendo o livro, de que os televangelistas eles surgem na explosão do neoliberalismo nos Estados Unidos. Exato. Eu achei muito interessante esse seu paralelo, né? Que a política econômica do Paulo Guedes, né? Política neoliberal que elegeu o presidente Bolsonaro, dialoga com essa ideia da meritocracia espiritual aí, né? Super, super. Eu trabalho, porque eles dizem assim, todas as linhagens evangélicas ou cristãs, católicas, clássicas, vão dizer que Deus é um Deus de graça, né? A graça é o grande distintivo do cristianismo em relação a qualquer outra religião. Mas o neopentecostalismo, ele diz que você conquista as coisas. Você dá dinheiro na igreja e Deus vai te dar em dobro. Tipo, investimento de 100%, né? Nem Paulo Guedes consegue isso. Não, não tem conseguido. Nem na Faria Lima, né, se consegue isso. Mas, enfim, e, por exemplo, um outro distintivo que vai se conectar com o nosso papo aqui é que na segunda onda do pentecostalismo, o diabo estava no corpo de algumas pessoas, tinha aqueles rituais de exorcismo, né? Deus é amor, aquelas coisas
tirar o diabo do corpo, aquela coisa. Agora, o discurso das igrejas neopentecostais é que o diabo está numa guerra espiritual constante com Deus em todas as áreas da sociedade, em todas as coisas, batalhando pelo mesmo espaço. Então, quando você vê hoje um crente falando assim, a gente precisa estar na Assembleia Legislativa, é para afastar o diabo dali. Que está personificado, talvez isso explique o ódio, né? Está personificado em alguma pessoa. Em coisas também. No livro Orixás, Caboclos e Guias, o livro proibidão do Edir Macedo, porque é um livro completamente preconceituoso contra as religiões de matriz africana, ele diz, literalmente, eu cito isso no meu livro, que o diabo é o responsável pelos vírus, pelos germes. Então, assim, o que você faz diante de uma pandemia? Você ora, entendeu? Essa é a mentalidade. Você faz jejum, você dá mais dinheiro na igreja, entende? O que você faz para acabar com os problemas sociais? Você faz seminário de louvor. Sabe? Sim. Você não põe dinheiro a mão no bolso. Meu Deus. Então isso é uma vertente neopentecostal, que inclusive recebe críticas das demais vertentes evangélicas. E quando a gente fala da base que elegeu o presidente Bolsonaro, essa base religiosa evangélica, nós estamos falando dessa linha, Ricardo Alexandre, neopentecostal, sobretudo? Então, Tânia, o que eu acredito e a conclusão ao que eu cheguei pesquisando e estudando isso é que é muito difícil você isolar certos pensamentos neopentecostais, porque há um trânsito muito grande nas igrejas, mesmo igrejas históricas, mesmo igrejas de uma linha que diverge oficialmente do neopentecostalismo. O cara está ouvindo um pastor super fundamentado bíblico no domingo e segunda-feira ele está ouvindo o Silas Malafaia na televisão, entendeu? Entendi. Esse sincretismo brasileiro também acontece no universo evangélico, é isso? O Brasil é um país sincrético, né, Tânia? O Brasil é o país que o cara de maioria católica que quando tinha problema ia no centro espírita, né? Essa que é a verdade. E então, eu acho que há uma cultura. Então, veja, estamos falando de coisas diferentes aqui. Primeiro, a gente tem esse movimento, que é uma coisa estruturada, que é uma coisa com conotações políticas. Há um movimento evangélico que não é a igreja evangélica. A igreja evangélica é outra coisa. Mas a gente também tem uma cultura evangélica que está presente em igrejas sérias e em igrejas pilantras. Ela está presente em pessoas boas e em pessoas ruins, porque há um trânsito muito grande hoje em dia de informação. Há pessoas que se convertem na Universal e depois elas vão para uma igreja séria e levam coisas daquela cultura, né, que muitas vezes não tem a ver com doutrina, sabe? Também não tem a ver com o movimento evangélico, mas tem a ver com uma cultura, né? Uma cultura que vai reunindo elementos, por exemplo, esse desprezo pela arte, né? Isso é uma cultura, é impressionante, essa coisa de que o Deus e o diabo estão brigando pelo mesmo espaço. Há uma cultura de que a igreja está sendo ameaçada, né? Que é uma coisa super importante isso, e é uma coisa cultural, e é uma cultura que é antibíblica, porque Jesus, quando ele menciona a palavra igreja pela primeira vez, ele faz uma promessa, né? Ele diz assim, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, assim, cara, como assim a igreja está sendo ameaçada? Então, a gente vê que são coisas diferentes, mas a gente pode falar de tudo isso aí. Vamos, tem muita coisa para falar. O livro do Ricardo Alexandre vai destrinchando todos esses elementos e a gente vai entendendo. Porque é um universo que, para quem não é evangélico, é um universo diferente e talvez esteja ali para você é mais fácil identificar, mas para quem está de fora, identificar os elementos que levaram à eleição do Bolsonaro e como o Bolsonaro é bom para usar desse jargão, né? Desse movimento evangélico para cativar esse eleitor. E aí, Desculpa. Não, o que eu ia dizer era o seguinte, de que o Bolsonaro, ele casa
com vícios, com modismos, com culturas que vêm sendo preparadas há 30 anos dentro das igrejas evangélicas, sabe? Dentro dessa grande heterogeneidade evangélica. Ele surge baseado em vários elementos, né, que o meu livro se ocupa dessa interseção entre as igrejas e o bolsonarismo, mas há vários outros elementos, mas o ponto mais interessante é isso, é que a igreja vem sendo preparada para que alguém leve ela no bico. Aí, como é que é? A igreja está sendo preparada para que alguém leve ela na flauta, né? Ou na conversa, na conversinha, digamos assim. Entendi, quer dizer, o terreno estava fértil para que chegasse alguém que personificasse esse discurso. E tinha uma massa de eleitores ali, né? Aliás, olha só, o Márcio diz aqui no nosso chat no YouTube, foi com esse discurso de que a igreja está sendo ameaçada que o presidente foi eleito, ganhou na base do medo. Vamos falar sobre isso porque você dá uma chave muito interessante no livro. É o Ricardo Alexandre com a gente. Ele está lançando o livro E a Verdade os Libertará. Justamente fazendo esse paralelo, né? Sobre a religião e a eleição do Bolsonaro. A religião evangélica, né? No caso, o movimento evangélico. Toda essa questão que ele está nos explicando. E a eleição do Bolsonaro. E aí, nessa questão do medo, você dá uma chave muito interessante, que é o Olavo de Carvalho. Que o Olavo de Carvalho, para quem não é do universo evangélico, é só uma pessoa, assim, que fala coisas desconexas e que não fazem sentido. Mas a linha de pensamento dele, que é uma linha de que há, de fato, uma ameaça, né? O marxismo cultural, que ameaça os valores cristãos, e isso acontece em nível global, essa fala tem uma aderência muito grande no universo evangélico, Ricardo Alexandre? Então, Tânia, eu acho que sim, mas eu acho que tem uma coisa anterior à aderência disso. Eu acho que os governos progressistas que a gente teve, ou social-democráticos, ou seja lá o nome que a gente queira dar, para os governos mais alinhados à esquerda... Os governos petistas ou também os tucanos? Eu arriscaria incluir os tucanos nisso, embora na época do governo Fernando Henrique a questão das discussões identitárias, as causas identitárias não fossem tão presentes quanto se tornaram nos anos seguintes. Mas eu digo isso no livro, eu já disse isso como jornalista algumas vezes, e era chamado de um cara conservador de direita por conta disso, mas de que foram pessimamente conduzidas, sempre com um tom belicoso, sempre com um tom de vai ter beijaço sim, né? Vai ter beijo gay na novela sim, e porque a gente vai ter não sei o que sim, e sempre foi um discurso desnecessariamente raivoso, né? Em nenhum momento houve nenhuma iniciativa de explicar, especialmente para os conservadores, especialmente para o pessoal, para esse grande volume de evangélicos, de que a questão é uma questão de tolerância, é uma questão de convivência, é uma questão de civilidade, não é uma questão de guerra. Mas as armas começaram a ser colocadas em cima da mesa, sabe? As armas estavam todas postas. E quando aparece um cara como o Olavo de Carvalho, e ele consegue sintetizar isso colocando um espantalho que é Karl Marx, né? Para espantar ali aquele bicho papão. Sim, comunista. Ressuscitaram o comunismo, né? Eles ressuscitaram o comunismo, exatamente. Esse discurso ressuscitou o risco do comunismo. Entendeu? Que é uma coisa que sempre funcionou no Brasil, inclusive quando existia comunismo, né? Mas o marxismo cultural, na verdade, é uma discussão válida, porque a discussão do marxismo cultural é a discussão da pós-modernidade, na verdade, né? É a discussão dos modelos institucionais sub júdice, da família, né? Da escola, né, das instituições como um todo. É uma discussão super válida. Eu acho desonesto que eles tentem chamar isso de marxismo
né? Inclusive porque como diz o livro 1968, os marxistas eram muito mais pudicos e moralistas do que os liberais, né, durante o tempo todo. Aliás, eu não sabia disso, historicamente falando, para quem está nos assistindo aqui e nos ouvindo, a Rússia foi um dos primeiros países no mundo a ter legislação de aborto, né? Que foi revogada quando rolou a Revolução Soviética, exatamente. Sim, e Cuba também detestava gays, né? O Partido Comunista Brasileiro era o partido capaz de revogar candidaturas porque descobriam que as mulheres não eram mais virgens, né? Então, é disso que a gente está falando. E, de repente, o marxismo vira sinônimo de promiscuidade, de imoralidade. Sim. Enfim, eu acho que é uma discussão válida, mas é desonesta. Entendi. Porque o termo marxismo não é definitivamente bem aplicado, né? É que aí se usa a figura do comunista, que é sempre um bom inimigo, né? Para você unificar forças contra aquele inimigo comum. Agora, você diz, então, que esses movimentos identitários, né? O LGBT, entra também o antirracista, o movimento antirracismo... Você coloca também as pautas ambientais, vieram com uma agressividade que causou essa reação, esse temor de que essa onda progressista, vamos chamar assim, ameaçasse os valores cristãos. É isso? E aí o Olavo de Carvalho está inserido nesse contexto de uma reação, de um temor? O que eu acho é que a conversa que havia dentro das igrejas era de que as igrejas iriam perder sua liberdade religiosa. Elas iriam ser obrigadas a fazer casamentos homossexuais, elas seriam obrigadas a fazer coisas e em muito pouco tempo elas iriam ser proibidas. Isso era um temor que existia dentro das igrejas, nesses governos. E eu vou dizer outra coisa também aqui. Eu acho que, e eu posso dizer porque eu ouvi isso de amigos meus filiados a partidos de esquerda, de extrema esquerda e de média esquerda. Os governos de esquerda brasileiros pecaram profundamente em não enxergar o público evangélico, né? Sim. Era muito mais fácil enxergar os cis não binário, entendeu? Do que enxergar quase 30% da população brasileira, né? E esse mérito o Bolsonaro tem. A gente pode até discutir aqui, né, as intenções dele em relação a enxergar o evangélico. Sim. Mas ele é o cara que para o carro presidencial e vai cumprimentar os pastores ali no cercadinho, ou seja lá onde ele for. E, cara, é gente pra caramba. Então, gente pra caramba, demograficamente falando, sabe? E aí existia isso mesmo. Aí passou um cara ali e falou que o nome disso era marxismo cultural, amigo, um abraço. Pronto, institucionalizou, virou livro, existe. E aí o Bolsonaro se apropria desse medo no seu discurso eleitoral, é isso, Ricardo Alexandre? Quando ele cria um inimigo, né, que é a esquerda. Isso, isso sim. Né? A gente também não pode desprezar os escândalos de corrupção do governo petista. Evidentemente, a gente não pode simplesmente isolar isso. Claro, mas eu acho que o Bolsonaro ele é sempre muito mais complexo do que isso. Né? Ele se apodera do discurso do medo, da ameaça, ele se apodera da indumentária religiosa, da liturgia religiosa, dos jargões religiosos. Ele é um Playmobil do Silas Malafaia, né? Na verdade. Pois Vamos entender isso, porque ele era católico, né? Talvez seja até hoje, embora tenha sido batizado pelo pastor Everaldo, aliás, que está enrolado, mas isso é outra coisa. Sempre bom a gente citar isso, pelo pastor Everaldo. Que está enroladíssimo com corrupção. Mas então é a primeira-dama, Michele, que leva o presidente Bolsonaro para esse universo evangélico, Ricardo, que você conta no livro? Até onde eu apurei, sim, o contato inicial dele com o universo evangélico é via Michele. Os filhos dele, alegadamente, também são evangélicos. E agora, eu achei uma reportagem do jornal Extra, ou O Dia, então me desculpa que eu talvez não vá lembrar, do início de 2017, de uma reunião do deputado Bolsonaro com Silas Malafaia, onde ele sai dizendo os evangélicos estão de olho na presidência e eu fico feliz de ter sido escolhido por eles, né?
Então, esse movimento evangélico com conotações políticas, ele entende que o Bolsonaro é um bom representante para ele. Né? E ele vai moldando o Bolsonaro nessa progressão. Então, quando a gente vê um cara como Magno Malta fazendo aquela oração, usando um versículo que não está na Bíblia, né? Que a tua palavra diz que o Senhor ungiu Bolsonaro como presidente, né? Ele sabe o que ele está fazendo, sabe? Quando ele se ajoelha no Templo de Salomão diante do Edir Macedo, e o Edir Macedo fala assim: eu vou agora ungir o presidente, igual o profeta Samuel ungiu o rei Davi, ele sabe o que ele está fazendo, entendeu? Ele está enviando sinais ali que são muito preciosos para os evangélicos, né? E parece que deu certo, né? Porque deu certo, né? E ele ainda tem o nome Messias, né? Para reforçar, né? Eu acabei tirando isso do livro porque eu achei que fosse uma provocação um pouco barata, mas os evangélicos gostam de reforçar esse segundo nome, né? Para todo mundo ele é Jair Bolsonaro, mas a convocação do Santo Jejum é do presidente Jair Messias Bolsonaro, né? É muita infantilidade, mas é disso que a gente está falando. Né? Estamos falando, então, de uma população, de uma parcela da população que acredita que ele seja ungido, que ele seja, de fato, Messias. Acredita? Difícil a gente entrar na cabeça das pessoas, né, Tânia? Mas pelo menos esse discurso foi construído. Exatamente. A imagem religiosa do Bolsonaro foi construída. Se as pessoas acreditam ou não. É outra história. Ou se as pessoas. Aí que tá. Se as pessoas param para pensar, né, é outra coisa. Eu acho que não. Eu acho que não. Porque essas coisas vêm muito misturadas, né? Eu não acho que se você for pegar as pessoas e falar, você acredita que Bolsonaro é ungido, né? As pessoas vão dizer como... Não é uma coisa consciente. Claro. Mas eu acho que a construção imagética, ela é mais complexa do que Exato. Puxa vida, hein? Que processo bem feito, né? Uma construção mesmo. Pois é. E aí a gente tem, por exemplo, o nosso ministro terrivelmente evangélico, que vai fazer seu discurso de posse. O André Mendonça chama o cara de profeta, entendeu? Ele é um presbiteriano, ele não é neopentecostal, né? Então não dá nem para dizer que o cara não sabia do que estava falando, né? Ele sabia perfeitamente. O Magno Malta não junta Lé com Cré na Bíblia, né? Mas tem uma liderança política, né? É um discurso que mistura a religião com intenções políticas, né? É um marketing. Você sabe que há também uma linhagem dentro da igreja, e eu confesso que eu descobri isso nesse processo de pesquisa, porque é um negócio muito distante da minha realidade, da minha prática espiritual, que é um troço chamado teologia do domínio. E uma das principais defensoras da teologia do domínio no Brasil é a Igreja Batista da Lagoinha, de onde vem a nossa cara ministra Damares Alves. Né? A teologia do domínio, ela defende, ela é um desdobramento da batalha espiritual. A batalha espiritual é esse maniqueísmo de que Deus e o diabo disputam o mesmo campo, né? Mas a teologia do domínio, ela diz que quando o homem pecou no Jardim do Éden, ele entregou para o diabo o domínio que Deus havia delegado a ele. Né? Quando Deus fala, dominem sobre a terra, multipliquem-se, essas coisas. Então, o que o cristão tem que fazer agora é tomar de volta, entendeu? É isso que eles dizem. Você tem que tomar de volta. Do diabo, o domínio. Isso implica em quê? Isso implica de que os crentes precisam dominar sobre as esferas de influência da sociedade. Então, essa rádio aí que eu estou vendo aqui no meu monitor, os crentes têm que dominar a CBN. Porque nós estamos sob a tutela do diabo. Exatamente. Se tudo ou é Deus ou é o diabo, então a gente tem que dominar isso aí. A gente tem que botar o troféu Promessas no horário nobre da Rede Globo. A gente tem que... Isso, entendeu? Então, isso é uma ação, partir para a ação de ocupação com a gente, é quase... ação de ocupação. Isso muitas vezes se manifesta no jeito pessoal, né? Então, é a tua casa, é a tua família,
Mas quando você começa a pensar politicamente Sim. isso aí é um perigo, né? Ocupar os espaços. Isso aí é um perigo. Sim, ocupar os espaços no Supremo. É isso. Né? É isso que a gente vê. É uma briga, é uma luta. Nossa, sim, puxa vida, hein? Bom, o Ricardo Alexandre com a gente, lançando o livro E a Verdade os Libertará, justamente nos ajudando a entender esse universo evangélico que está na base do apoio eleitoral e, inclusive, da popularidade, né? Da base de apoio hoje do presidente Bolsonaro. Há outras, né? Mas, enfim, esse é o aspecto que o Ricardo Alexandre foca no livro E a Verdade os Libertará. Eu vou deixar aqui no ar o comentário do Birajara Bira, no nosso chat, para a gente falar depois do repórter CBN, que ele diz o seguinte: leia a Bíblia para entender a verdade. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre essa verdade, a verdade que, aliás, o título do livro do Ricardo, né, E a Verdade os Libertará, é justamente o versículo que o Bolsonaro citou e ainda cita, né, citou na campanha, ainda cita muito como se ele fosse de fato detentor da verdade bíblica. Vamos entender o que é essa verdade, o que exatamente esse versículo, né, tão citado por Bolsonaro representa. Ricardo, você aguarda um pouquinho o repórter CBN e a gente volta a conversar? Pode ser? Vamos lá. Então tá bom, claro. Obrigada, hein? Ricardo Alexandre, daqui a pouquinho vamos falar sobre a verdade bíblica, que é tão comumente, frequentemente usada nas falas do presidente Bolsonaro. Repórter CBN. Terça-feira, 1º de setembro de 2020. O procurador da República, Deltan Dallagnol, deixou o comando da Operação Lava Jato em Curitiba. O anúncio foi feito pela equipe do Ministério Público Federal no Paraná. Deltan afirmou que a decisão foi motivada por uma questão pessoal. Ele vai ser substituído pelo procurador da República, Alessandro José Fernandes de Oliveira. A saída de Dallagnol, da Lava Jato, acontece em um momento em que a operação tem atritos com a cúpula do Ministério Público, incluindo o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, reconheceu o foro privilegiado do senador José Serra. Com isso, a investigação que apura suposto Caixa 2 na campanha de 2014 deixa de tramitar na primeira instância. Em julho, Serra foi alvo de uma operação da Justiça Federal de São Paulo com participação do Ministério Público Eleitoral. Para o ministro, o caso deve ter andamento no Supremo diante da prerrogativa de foro do senador. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o pregão de hoje em alta de 2,82%. O dólar fechou em baixa de 1,75%, cotado a R$ 5,385. Centenas de estudantes marcharam no centro de Minsk, capital de Belarus, em mais um dia de protestos contra o presidente Alexander Lukashenko. Ele é acusado de fraudar eleições para se manter no poder. A polícia prendeu ao menos 62 pessoas, incluindo 8 jornalistas. No horário de Brasília, 9h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Bom, daqui a pouquinho voltamos com o nosso entrevistado Ricardo Alexandre, que está lançando o livro E a Verdade os Libertará, falando sobre essa relação, né, da base de apoio evangélica com a eleição do presidente e a popularidade também do presidente Bolsonaro. Temos informações em Brasília agora com Rodrigo Serpa. Oi, Rodrigo, boa noite. Oi, Tânia, boa noite. Olha só, o presidente Jair Bolsonaro disse agora há pouco que vai passar por um procedimento para retirar um cálculo na bexiga. Essa informação foi dada quando ele chegava ao Palácio da Alvorada, em conversa com apoiadores. Agora há pouco. Ele disse que é um cálculo de estimação que está no corpo dele há mais de 5 anos e que, portanto, vai fazer esse procedimento. No entanto, ele não deu uma data, não informou quando isso vai acontecer. Ontem o presidente esteve no Centro de Saúde da Presidência da República, no Palácio do Planalto, ficou no local por cerca de 20 minutos. Tânia. Aqui é um cálculo na bexiga.
Rodrigo Serpa, muito obrigada, hein? Bom, então voltamos aqui com o Ricardo Alexandre. Eu disse que falaríamos sobre a verdade bíblica, né? A verdade vos libertará. Mas antes, Ricardo, já que o Rodrigo falou aqui do presidente Bolsonaro, eu já queria aproveitar aqui um parênteses, porque o presidente Bolsonaro, sobre a vacina, queria saber se tem relação com as crenças evangélicas, essa defesa do presidente Bolsonaro de que as pessoas não são obrigadas a tomar vacina, né, no momento de uma pandemia. Essa defesa que, inclusive, foi institucionalizada, né, pela Secretaria de Comunicação do governo. E essa fala contra a obrigatoriedade das vacinas é um aceno para o eleitor evangélico, Ricardo? Olha, não acho difícil acreditar nisso, que dentro das igrejas evangélicas tenha gente pregando contra a vacina. Será que chegamos a esse ponto? Então, eu não me surpreendo com mais nada, né? Mas, assim, eu acho que se há, não é dominante. Não posso crer nisso. Eu acho que tem um resquício ali de uma... Eu acho que eu vejo ali um pouquinho, pelo menos o que eu vi ali, a comunicação da SECOM, era um pouco dessa coisa de não vamos obrigar ninguém, sabe? Isso, ninguém é obrigado, Quem obriga é comunista, sabe? Eu acho que isso vai... Né? Você deve ter ouvido isso, né? Ou se você tem que vestir máscara é porque você está sentindo um gostinho do comunismo. Que é autoritário, né? Que eles não... Eu acho isso tudo muito louco. As pessoas não fazem ideia do que é comunismo, né? Eu tento explicar um pouquinho o que é, mas às vezes eu acho que é uma batalha um pouco perdida. É porque foi como você falou, né? O termo marxismo aí tá desconfigurado, é um outro contexto, enfim. Então vamos ao versículo bíblico. E conheceis a verdade, e a verdade os libertará. Né? Que é um versículo muito usado, inclusive na campanha pelo presidente Bolsonaro. O título do livro do Ricardo Alexandre, E a Verdade os Libertará. E aí você, inclusive, acho que é o primeiro capítulo, né? Que já é a verdade. Né? Eu só queria fazer uma correção, com todo respeito. Claro. Não é que é um versículo, é o versículo. O versículo é esse. Tá. Porque quando ele se arriscou a usar um segundo versículo ali na Marcha para Jesus, ele se embananou todo, né? Foi um negócio impressionante. Esse é o versículo que ele conhece. Peraí, porque ele... ele usou corretamente esse versículo. É o versículo que sustenta a campanha, o discurso dele, é isso? É o versículo que assevera a relação dele com a Bíblia, né? É realmente impressionante. Mas, enfim, quando ele... Eu quis usar esse título, primeiro, porque eu acho que era importante a gente trazer esse versículo de volta para o campo da espiritualidade. Porque o Bolsonaro ele não usa com um sentido espiritual, né? Ele usa um versículo se apresentando como o porta-voz da única verdade digna de confiança. Sim. Né? Então, ele sempre usa esse versículo. Por exemplo, quando ele foi fazer o discurso na ONU, ele usou esse versículo, porque ele dizia que a imprensa fazia fake news, porque a oposição mentia, e conhecereis a verdade e a verdade os libertará. É sempre nesse contexto, né? Vocês acham que meu filho tem esquema com rachadinha porque vocês não conhecem a verdade e a verdade os libertará. Vocês acham que eu fui um deputado que gastava infinitamente mais do que todos os outros deputados? Conhecereis a verdade os libertará. Que verdade, né, cara pálida? É uma vergonha, como isso me ofende profundamente como cristão, e eu fico impressionado que não ofenda mais pessoas. Esse uso herético, promíscuo, usurpador de um versículo tão importante. O segundo ponto é que, enquanto eu estava pesquisando para fazer o livro, eu me saltou aos olhos, e eu acho a Bíblia muito interessante por isso, o quanto ela é viva, que quando Jesus ele fala disso, ele usa esse versículo, ele continua na conversa dele e ele diz uma frase que sempre tinha me escapado. Ele fala assim, por que vocês não entendem o que eu digo? Pergunta Jesus, né? A resposta no versículo seguinte ele fala, é porque vocês nem conseguem me ouvir, né? No versículo 33 e 34. Eu achei isso tão importante para o Brasil de hoje, sabe?
porque é um país onde todo mundo tem convicções, onde todo mundo sabe. Você não faz ideia das críticas que eu tenho recebido ao meu livro por causa da capa do livro. Por causa da capa? Por causa da capa. Ah, ele usou verde e amarelo? Então é certeza que ele é um bolsominion, pilantra. Não, ele usou a palavra bolsonarismo? Ah, então eu tenho certeza que ele... Sabe, as pessoas estão cheias de certeza. Sim, ninguém e Jesus está dizendo assim, vocês não conhecem a verdade porque vocês são incapazes de ouvir. Sabe, eu acho essa sabedoria tão impressionante, sabe? Porque é isso, né? A gente sabe tudo, né? A gente sabe tudo, é um negócio impressionante. E o que Jesus está dizendo é assim, cara, libertem-se. Libertem-se. As pessoas têm bolas de ferro gigantescas nos pés, elas são incapazes de parar para ouvir, para sequer considerar que há sabedoria em pensamentos da esquerda e há sabedorias em pensamentos da direita, né? Há patriotas na direita e há patriotas na esquerda, mas as pessoas estão tão aprisionadas em suas convicções que a impressão que eu tenho às vezes, sabe qual é? A impressão que eu tenho é que com esse livro eu estou chegando tipo no presídio e falando assim, pô, tá um maior sol lindo lá fora, sabe? Mas, cara, as pessoas estão aprisionadas, é um negócio impressionante. As pessoas estão aprisionadas e tem gente lucrando com isso. Com essa burrice, né? Todo mundo fala, ninguém escuta. Então, esse versículo bíblico prossegue com Jesus dizendo que vocês não conhecem a verdade porque vocês não ouvem. No caso, não ouvem a ele, né? Mas... Aí a gente conclui da incapacidade do ser humano de ouvir. O que pressupõe tolerância, né? Então, exatamente. E ele está falando com religiosos aqui, né? Os interlocutores ali, os debatedores de Jesus não são bandidos, não são desviadores de verbo, sabe? São religiosos. Jesus está dizendo, cara, vocês estão tão convictos das suas verdades que vocês são incapazes de ouvir. Eu acho isso um alerta tão importante para a gente, sabe? Cara, a Bíblia foi escrita para mim, entendeu? A Bíblia não foi escrita para eu usar contra os outros, sabe? E isso me chamou muita atenção e eu quis trazer esse assunto. É o primeiro capítulo do livro, como você bem disse. Sim, o uso do nome de Deus e da Bíblia com fins políticos, a você que é evangélico, que é religioso, que é crente, te ofende, então? Olha, eu tento evitar usar palavras de emocionalismo moral. Mas você transmitiu isso com muita clareza. Eu escorreguei. Te afeta, né? Porque isso para você tem um peso, um valor, e isso está sendo usado de uma forma que talvez seja mal intencionada. É isso? É uma usurpação, né? É uma usurpação. E sabe por quê, Tânia? O que mais me entristece é que isso, ele é um sinal de que... Ele é um sinal de valorização da indumentária religiosa, dos acessórios religiosos, sabe? Sim. É de citar versículo, é de ir em eventos gospel, é de falar em jejum na televisão, sabe? É sempre gimmicks, sabe? Sempre truque para a audiência, sabe? Quando a gente olha na Bíblia, e é por isso que o meu livro ele tem um olho no noticiário, mas ele tem um olho nos ensinamentos de Jesus, todos os capítulos de Jesus e dos apóstolos e dos profetas também. Mas quando a gente olha lá na Bíblia, a gente vai ver que Jesus o tempo todo nos alerta contra os perigos dos truques da religião, né? Sabe? Ele fala assim, cara, vocês dão o dízimo das menores ervas aí, do coentro, mas vocês não cuidam dos mais frágeis, né? A verdadeira religião, vai dizer Tiago lá na frente, vai dizer, cuidar do órfão e da viúva, sabe? Então, o tempo todo, Jesus, ele vai tirando a espiritualidade dos domínios da religiosidade,
né? Ele vai tirando a espiritualidade dos domínios da religiosidade, e aí aparece um político e fala e sinaliza que ele domina os truques da religião, né? Onde eu tenho que ir, o que eu tenho que falar, com quem eu tenho que andar. Cara, isso é religião, isso não é Jesus. Jesus é outra coisa, né? Então, é preocupante que líderes religiosos não percebam isso, né? É impressionante que líderes religiosos ainda achem que Jesus é religião. E Jesus, na verdade, o tempo todo está falando, cara, eu sou além da religião, eu sou, a espiritualidade é outra coisa, E os valores humanistas? Porque o que é religião? Qual a diferença de religião e espiritualidade, né? Espiritualidade é um atributo humano, né? É a imaterialidade, a gente que procura, desenvolve a espiritualidade com a poesia, com o cinema, sei lá o quê, é a ideia de que há coisas além do que se pode ver, o que se pode tocar, o que se pode cheirar, né? Mas religião não é isso. Religião é como você sistematiza a tua espiritualidade. É se você vai de sábado ou se você vai de domingo, se você veste preto, se você veste branco, se você vai na marcha para Jesus ou se você vai no terreiro. É outra coisa. É sistema, né? É sistema. E Jesus o tempo todo está dizendo assim, não deixe o sistema estrangular a espiritualidade. Isso é tão claro. A Bíblia inteira fala disso, na verdade. Mas aí a gente se encanta muito com quem aparece na televisão, quem faz oração, quem convoca jejum. É por isso que eu digo que o livro é especialmente sobre a igreja evangélica, né? Uma igreja evangélica, esse movimento infantil, esse movimento interessado em questões, em representatividade, louco por representatividade. E um movimento tão distante dos ensinos de Jesus, na verdade. Sim, aliás, você fala que a agenda moral é mais importante do que a agenda social, né? Falando especificamente aqui do que está acontecendo no Brasil hoje. Porque o apego é nas questões morais e não necessariamente na compaixão. É sempre importante a gente dizer que a sabedoria bíblica tem muitos ensinamentos morais. A Bíblia é um livro de linguagem moral, inclusive, né? Mas de conduta, né? Mas assim, entra no Twitter do Silas Malafaia e vê o quanto, agora, ou qualquer momento, quando alguém for ver esse vídeo daqui a 20 anos, entra lá para ver o quanto ele se preocupa com o patrão que paga mal o empregado, sabe? Com pessoas homens que exploram o homem, e compara com o discurso dos profetas, sabe? Quando você abre o livro ali de Isaías, ele chama Israel de Sodoma e Gomorra, né? Que hoje é super associado com uma questão moral, mas ele chama de Sodoma e Gomorra porque há um desprezo para o pobre, entendeu? Sim. É muito impressionante isso, como essa preocupação social, ela é infinitamente mais numérica, estatisticamente falando, do que versículos sobre sexualidade, por exemplo, e a questão sexual, ela tem um peso, né, muito desproporcional, é isso. No que está acontecendo hoje no Brasil. Sim, pois é. Porque é um entendimento conservador da Bíblia? Então, no livro eu conto bastante sobre o desenvolvimento histórico do evangelicalismo brasileiro, né? Que remonta até a que tipo de missionário se arriscou a vir para o Brasil majoritariamente. Basta dizer que a Junta Batista, que enviou os primeiros missionários para o Brasil e de onde saiu a Igreja Assembleia de Deus no Brasil, começou de dentro de uma igreja batista. E foi a junta de Richmond, na Virgínia,
Parece que tem um filósofo, youtuber, influencer que mora nessa cidade também, não tem? Mas enfim. Espero que não seja... Quem é? É o próprio Olavo. Mas você sabe que Richmond, na Virgínia, era a capital dos Estados Confederados norte-americanos no século XIX, né? Enquanto durou a Guerra da Secessão, Richmond foi a capital dos Estados Confederados. Os missionários que vieram para cá eram os missionários que tinham ligações ali com a Ku Klux Klan, entendeu? Estou dizendo que sejam as mesmas pessoas. Mas é uma linha de pensamento... Mas era daquela junta, entendeu? Era daquela associação. Então, assim, há a conotação fortemente anticatólica. É uma coisa belicosa, né? São passivos culturais. Né, que eu não vejo dentro das igrejas evangélicas brasileiras o mesmo tipo de racismo que a gente vê explicitamente nas igrejas do sul dos Estados Unidos, via ali até o início do século XX. Mas tem inspiração. Vem dessa mesma... desse mesmo tronco, entendeu? Agora, já que falamos do Olavo de Carvalho, ele é evangélico porque ele fala tanto palavrão que eu não consigo imaginar. Ele se diz católico, né? Ele se diz católico romano. Mas mais incrível, né? Porque a fala dele caiu como uma luva para o seguidor evangélico. Enfim. Mas eu acho que esse espírito de guerra, esse espírito de confronto, é o que vai sobrar do bolsonarismo, né? Porque... Você acredita que outro dia eu vi uma crítica ao meu livro, a capa, né, conforme a gente estava dizendo, de uma pessoa, de uma pessoa dizendo assim, uma não, viu? Foi mais de uma pessoa com essa mesma linha de pensamento, eu fiquei muito impressionado com isso. As pessoas dizendo assim, você parte do pressuposto que polarização é algo ruim. Mas, eu falei, cara, a que ponto chegamos? Não, a pessoa precisa ler o livro para poder falar alguma coisa. Mas o que eu comecei a sentir, Tânia, que era o seguinte, o discurso anticorrupção, a cada minuto que passa, não dá mais para o Bolsonaro usar, né? O discurso... Não dá, porque já temos ali elementos de que ele está inserido, né, entre os próprios corruptos. O discurso do liberalismo econômico está na geladeira, né? Digamos assim. Sim, porque agora o Bolsonaro é adepto da linha... petista de economia, inclusive. Mudou da água para o vinho. Você vê o conservadorismo, né? Eu vejo dentro das igrejas evangélicas pessoas de uma linhagem, de uma intenção mais conservadora, já propondo uma frente conservadora contra o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não é conservador. Então, quantos casamentos? Isso que eu fico pensando. Uma pessoa que já casou tantas vezes... Mas politicamente conservador, o Bolsonaro é um cara da luta armada. Ele quer uma revolução armada, ele quer armar as pessoas. Ele quer fechar o Congresso. Como é que um cara conservador... Isso não é conservadorismo, isso é um revolucionário, né? Então, eu acho que todos esses discursos estão caindo, e vai sobrar esse discurso belicoso mesmo, sabe? De nego falar assim, quem quer esse papinho aí de vamos conversar é frouxo. Nossa, é a briga do mais forte, mas apelando para o medo. Para uma ameaça. Essa coisa da SECOM hoje que você estava falando, eu falei, cara, o Bolsonaro ele dividiu o país durante uma pandemia, né? Que ele tinha a faca e o queijo para unir o país. Foi muito. Se ele quisesse, né? Mas o projeto dele é dividir o país. Ele é uma máquina de desunião, né? Ele tira remédios da cartola, ele inventa coisas o tempo todo para colocar pessoa contra pessoa. E hoje ele pegou um negócio que era consenso, vacina. Eu cresci vendo o Albert Sabin na televisão como um herói brasileiro, né? A vacina agora virou o grande foco de divergências de opinião, né? O que tiver à mão para esse cara dividir as pessoas, ele vai usar. É uma coisa demoníaca, desculpa. Não está de acordo com os princípios, né, da religião que ele diz representar. Pois é.
Ai, Não, queria... inclusive, desculpa, só para encerrar, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Quando a gente olha para Jesus, Jesus tinha um zelota no grupo dos 12 que era de fato um revolucionário armado. Era um grupo de revolucionários. E ele tinha um publicano, que era um cara que era alinhado com o Império Romano, sabe? Então, essa união, a Bíblia vai chamar do vínculo da paz. Olha! Deus nos fez diferentes para que a gente trabalhe junto. Não é possível que um cristão ou quem se diga minimamente interessado na espiritualidade de Jesus seja um apóstolo da guerra, um apóstolo da desunião, entendeu? Nós somos diferentes. Eu tenho uma tendência mais para um lado, você tem para outro, mas a gente senta e a gente anda junto, porque existe um nome bíblico para isso, que é o vínculo da paz, entendeu? É uma proposta de vivência espiritual. E é uma pena que isso tenha sido trocado por uma ideologia requenguela e por um sangue nos olhos que não tem absolutamente nada a ver com a mensagem de Jesus. Pois é. Bom, Ricardo Alexandre é autor do livro E a Verdade os Libertará. Você acha que o episódio da eleição do Bolsonaro e o governo Bolsonaro, não sabemos o que será daqui para frente, mas isso já que teve um peso importante desse eleitor evangélico, esse governo terá uma repercussão na religião, agora falando na religião mesmo, né? Na instituição da religiosa evangélica? Eu acho que, se eu entendi bem o espírito da tua pergunta, Tânia, eu acho que a gente tem uma coisa que eu acho que não vai voltar mais. Eu acho que o evangélico precisa ser considerado, entendeu? Eu acho que a gente sempre vê novela com a trilha sonora ali, tá tocando um funk ou tá tocando Paulinho da Viola. Todo mundo sabe que quem ouve Paulinho da Viola é quem mora em Pinheiros, né, cara? Na favela, o que as pessoas ouvem é o Diante do Trono, sabe? É a Cassiane, é o Renascer Praise, sabe? E o evangélico não é representado, é isso? Não é enxergado, não é enxergado. Tá. E é um demográfico enorme da população brasileira e tende a ser cada vez maior. Seja bom ou seja ruim, não é nem esse ponto. Sim, aqui. A gente está falando de um demográfico, exatamente. Então, eu acho que isso é o primeiro ponto. E eu acho que a cada vez mais a gente começa a perceber quem são os cristãos que têm uma visão de oferecer e quem são os cristãos que têm uma visão de pedir. Sabe? Quem quer... eu sempre uso essa ilustração porque eu aprendi, inclusive, com o meu pastor, assim, sabe? Que quando ele assumiu a igreja, a primeira coisa que ele fez foi ir até a prefeitura e perguntar: tem alguma coisa aqui que a gente possa fazer pela prefeitura? Então, eu até uso essa ilustração, né? Se você encontra um pastor na prefeitura, você acha que ele foi lá para oferecer ou para pedir? Isso faz uma diferença, sabe? Né? Então, eu acho que esses dois tipos de cristãos vão começar a ficar cada vez mais marcados. Aqueles que têm ambições políticas, aqueles que querem estar próximos do poder e aqueles que querem oferecer, estar prontos para toda boa obra, como diz o apóstolo Paulo. Muito bom, boa discussão, muito bom, boas reflexões. Ricardo, muito obrigada, viu, pela entrevista. Eu que agradeço. Esse aqui é o livro, você está com o seu livro aí? Eu tenho ele em PDF. Lá. A Verdade os Libertará. Reflexões sobre religião, política. Sobe um pouquinho. E bolsonarismo. Isso, muito bom. O livro sai pela editora Mundo Cristão. Muito legal, Ricardo Alexandre, obrigada, viu? Parabéns pela sua pesquisa. Eu que agradeço, uma ótima noite para vocês. Valeu, para você também. O livro E a Verdade os Libertará, do Ricardo Alexandre, fazendo essa análise, né? O Ricardo Alexandre, que é evangélico, é importante que se diga isso. É um livro, como ele diz, não é sobre o Bolsonaro, é um livro sobre o movimento evangélico, né? E o papel, né, da religião aí na eleição do presidente Bolsonaro. Uma boa reflexão. Para além dos ódios, das polarizações, né? E em respeito aí ao que de fato está nas escrituras. Aliás, o livro é todo permeado de escrituras bíblicas.